Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no canal Sentimento Rubro-Negro. Deu a lógica, né? Flamengo voltou. Essa semana a gente teve aí uma semana de resultados muito positivos e o Flamengo, pelo terceiro resultado seguido, consegue uma vitória expressiva depois do empate heróico com o Palmeiras, depois da vitória acachapante sobre o Del Valle. Agora o Flamengo consegue esse resultado que coloca o time verdadeiramente no topo ali, na briga, chegou e se perpetuando ali como um dos favoritos ao título. Foi uma vitória maiúscula, foi uma vitória onde o time ainda sem estar com todos os jogadores, a gente não tinha, por exemplo, o Gabigol, não tinha, por exemplo, o Rodrigo Caio, e mesmo assim a equipe mostrou uma maturidade, uma superioridade nos 90 minutos sobre o Furacão. Então, assim, incontestável, uma vitória incontestável. Acho até que o placar poderia ter sido até mais elástico, embora no primeiro tempo o Atlético começou ali dando um sustinho, mas depois, eu acho que do meio para o final do primeiro tempo, o Flamengo tomou a rédea da situação e foi uma vitória tranquila. Agora, o que eu não consigo, e vou voltar ao mesmo assunto que a gente teve lá atrás em relação ao Gabigol, o que eu não consigo entender é colocar o principal, ou um dos principais jogadores, né? O Gabigol é o principal jogador do time, mas para mim, abaixo do Gabigol, o Everton Ribeiro começar no banco. Ah, mas o cara não estava 100%, o cara estava voltando de Covid, então deixa ele em casa. Descansando com a família, curtindo o nenenzinho novo que nasceu dele, curtindo o Guto, outro filho dele. Beleza. Se ele estava apto a jogar, ele tem que começar jogando. Porque ele é um dos diferenciais desse time, ele é o termômetro do time. Ele é o cara que o Tite convocou para a seleção brasileira. Ele é a cara daquele meio de campo, é o cara que dá fluidez no meio de campo. Muito embora eu sei que a torcida do Flamengo, algumas pessoas amam de paixão o Arrascaeta, que é mais plástico talvez, mas não tem a efetividade, não tem a constância que o Everton Ribeiro tem. Então assim, Everton Ribeiro podia ter saído, podia ter tirado ele com 22 minutos, que ele estava cansado. Agora ele não pode começar no banco, porque assim, o técnico que começa com o time pior e muda no intervalo ou muda depois, eles querem ganhar os louros. Ah, mexeu bem. Cara, mexeu bem não, escalou mal, né? Corrigiu. Porque assim, quando a gente pega o elenco do Flamengo, quando a gente pega as opções que o Flamengo tem, a gente não pode nunca abrir mão do Everton Ribeiro. Esteja ele 100% fisicamente, 90%, 3% fisicamente, seja que ele estiver devendo fisicamente para daqui a 3 meses, não dá. Everton Ribeiro entrou e mostrou a sua qualidade, botou o jogo no bolso, jogou demais e palmas para ele. Outro que tá difícil, esse sim vai ser um drama para o nosso Domenech, né, o nosso gênio catalão, onde colocar o Pedro e o Gabigol, como colocar o Pedro e o Gabigol juntos, porque assim, hoje, no futebol brasileiro, nesse momento, para mim o Gabigol é o principal jogador do futebol brasileiro, ponto. Mas o atacante mais perigoso, o atacante mais eficiente do Brasil hoje é o Pedro. Então, o técnico vai ter que colocar a cabeça para funcionar. É bom que, o cérebro dele também não tá muito gasto, né? Porque ele não usa muito, então ele vai ter bastante espaço ali para queimar e ganha para isso, e ele tem que arrumar um jeito de colocar o Pedro e o Gabigol juntos. Não sei se vai ter que sobrar pro Bruno Henrique, espero que não, que ele consiga ali adequar, enfim, ganha para isso, meu amigo, ganha para isso, porque o Pedro mostra uma maturidade no futebol, que a gente sempre viu o Pedro como o jogador do último toque, né? Aquele finalizador, o cara que vai para definir. O Pedro hoje é um jogador que até fora da área, ele fez uma jogada, no último jogo já tinha feito um pivô, então assim, ele fez umas jogadas, ele deu um passe pro Gerson, que foi uma coisa maravilhosa, que o Gerson deu de cabeça e quase foi o gol. Então assim, o Pedro hoje é um jogador praticamente, é um atacante praticamente completo. Então assim, não dá pra gente abdicar do Pedro nesse momento.
Claro que não é no lugar do Gabigol que ele vai ficar, mas vai ter que arrumar uma forma de os dois jogarem juntos. Agora, o Vitinho foi um cara que hoje não teve uma atuação tão boa, mas a torcida do Flamengo odeia o Vitinho, né? Como não tem paciência com o Arão, a torcida do Flamengo escolhe alguns jogadores para odiar. E o Vitinho, que eu acho que rende abaixo do que ele pode render na maioria das vezes, mas eu não acho que ele seja um jogador mau caráter, eu não acho que ele é um jogador vagabundo, porque eu não gosto de jogador vagabundo, não gosto de jogador que dá migué, não gosto de jogador que faz uma engana que eu gosto. O Vitinho tenta. Ele erra, mas ele tenta, ele tá sempre ali. Então, assim, fica aqui o meu pedido de paciência para a torcida e fica também a minha indignação por um fato que aconteceu na transmissão da Rádio Tupi. O Gilson Ricardo, repórter de campo, o Gilson Ricardo, que é rubro-negro, inclusive, eu vou botar aqui o vídeo para vocês. O vídeo, olha o que o Gilson Ricardo falou sobre o Vitinho. É demais pro meu visual. Valeu, Gilson! Ô, Vitinho, você que tá agora aí no banco, viu como é que é, seu merda? É isso, ó. Apelou. É brincadeira, né? O Gilson Ricardo, que tem um bordão, né, que é o para com isso. Alô, Gilson! Para com isso. Uma falta de respeito com o profissional, com o Flamengo, com os ouvintes que estavam ligados na Super Rádio Tupi, que é referência no esporte carioca, na transmissão esportiva. Uma total falta de noção, deselegante, sem educação, desrespeitoso, e o Flamengo precisa se manifestar em relação a isso. Porque nós estamos vivendo num momento que aí um imbecil escuta o que o Gilson Ricardo falou e acha que o Vitinho está jogando de sacanagem, e acha que o Vitinho é um merda, como o Gilson Ricardo falou, e aí vai atrás, perturba o moleque, encontra a família do moleque na rua, entendeu? E aí comete uma agressividade, faz alguma agressão, enfim. Tem que respeitar o profissional. Da mesma forma que o Vitinho pode achar que o trabalho do Gilson Ricardo não é bom, e ele não vai publicamente falar o que ele acha do trabalho do cara. Então, assim, espero de coração que o Flamengo e o próprio jogador se manifestem e cobrem de verdade que essa declaração seja retratada da forma mais eficiente, da forma mais justa. Porque, assim, o cara que bota a camisa do Flamengo, ele merece respeito. Aliás, o profissional, mesmo que jogue nos outros times, merece respeito. Mas, assim, eu falo pelo Flamengo. Então, o cara que joga no Flamengo, que tá ali no dia a dia, trabalhando, que se esforça, se não deu a coisa certa, a gente tem que respeitar do mesmo jeito. A gente não precisa falar que o cara é bom, não precisa aplaudir, tatuar, dar o nome do filho, nada disso. Mas respeito, sim. A partir do momento que ele não estiver jogando sério, que ele não estiver jogando, que ele jogar de sacanagem, aí a gente xinga. Mas um profissional não pode nunca, um profissional de rádio, xingar um jogador. Isso é brincadeira. Gilson, para com isso. E para completar a minha felicidade, apostei no Sportbet.io no Mengão e mais uma vez ganhei. Inclusive essa semana foi maravilhosa. Essa semana eu não perdi um centavo, só ganhei. O Sportbet.io, que é parceiro aqui do canal, tá aqui a descrição deles aqui no link. E o Sportbet.io é parceiro do canal, é patrocinador do Flamengo. É um site muito sério. Os caras trabalham com as ferramentas corretas. Os caras têm vários tipos de aposta. Você pode apostar no Flamengo, contra o Flamengo, quem vai fazer mais gols, se vai ser mais de 2 gols, mais de 3 gols, escanteio, outros esportes, outros campeonatos, enfim. Você tem uma gama de opções que você pode brincar, pode se divertir, entretenimento, principalmente com responsabilidade. E essa responsabilidade também, quem ajuda a te dar uma visão, a te dar responsabilidade na forma de apostar, é o Clube da Aposta, que também... Isso é maneiro, né? Quando aparece aqui, de novo. O Clube da Aposta também é um canal, é um grupo aqui, parceiro da gente, parceiro do canal. E lá eles dão dicas, dão aula de como você apostar, como você não perder dinheiro, como investir, como se tornar, quem quiser se tornar um apostador prêmio. Então, assim, é muito legal. Dá um pulo no Clube da Aposta, que é parceiro aqui do canal também. Então, a semana começa muito bem. Mengão lá em cima e o céu limite. Acho que esse brasileiro vai ficar ali entre Flamengo,
Palmeiras e Galo, mas o Galo, ó, a gente sabe que o Galo no Brasileirão é pintinho, né? Então vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, mas algo me diz que esse brasileiro vai ser ainda mais fácil do que o de 2019. A conferir, né? Então, um abraço e saudações rubro-negras.